Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vai analisar as principais notícias do Flamengo dos principais sites do Brasil. Vamos falar desse jogo entre Flamengo e Atlético pela Copa do Brasil. A palavra desse jogo é frustrante, a gente ficou na frustração, sabia o potencial do time Flamengo, mas infelizmente o resultado não veio e veio pro Atlético, que dificulta muito no jogo de volta, que vai ser na casa deles. Vamos para o portal GE, análise. Erros em campo e escolhas fora. Não deixar o esquema mistão. Não deixam esquema mistão tofrar. Mesmo poupando poucas peças, o Rubro-Negro não faz dever de casa e se complica na Copa do Brasil. Vamos lá, o Flamengo já jogou com Varela como titular, o Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alan. O Vina vem de recuperação, não é o lateral titular dele, que é o Alex Santos, já deixou claro isso. O Jorginho não jogou. O ataque foi todo novo. Só teve Luiz Araújo, que vinha jogando como titular. Então, não foi assim, poucas peças. O Flamengo poupou muitas peças. Fez o esquema, colocou alguns jogadores para jogar. Não que o Flamengo fez uma mal partida, não. O gol do Atlético Mineiro foi um erro individual do Flamengo, foi um erro de saída de bola. Não quer dizer que o Flamengo jogou mal. O Flamengo jogou muito bem, empatou ali com o Samolino ali, mas ele estava impedido. Então o Flamengo, se jogasse com sua base, acho que o Atlético ia passar mais dificuldade que passou nesse jogo. Claro que o Atlético ele fez um jogo de contra-ataque atrás de uma bola e numa saída de bola errada o Flamengo aproveitar a oportunidade e fizer o gol. Então, assim, não bateu muito o que eu vi do jogo do que está no título dessa análise aqui no portal GE. Acho que o Flamengo fez um bom jogo, teve oportunidades, assim como o Atlético teve oportunidades, mas o Flamengo poupou peças importantes. Senti falta demais do Arrascaeta ali organizando o meio campo, fez muita falta. O Luiz Araújo não atuou pelo lado direito. Quando ele tirou o Matheus Gonçalves, manteve o Prata, em vez de manter o Luiz Araújo, que está habituado a jogar naquela posição. Então ele vem com você prestar atenção, ele vem com um projeto de descansar alguns jogadores. O Flamengo vai ter um mês complicado, vai ter Libertadores, vai ter jogos complicados, então ele está focando o time em algumas coisas. Claro que o jogo no Maracanã, a pressão é maior, a torcida, como falei, a palavra se frustrou. Tava uma expectativa muito boa, foi uma linda festa que o Flamengo fez ali. Isso aí frustrou demais todo mundo. Então essa frustração revolta em raiva, em, em passar esse sentimento de raiva para alguém. Então, Felipe Luiz que teve isso, mas na entrevista eu vi ele muito tranquilo. Eu creio que ele tenha um objetivo muito claro do que está fazendo e do que está planejando. Vamos para mais notícia. Samu Lima mostra a que veio e já perde passagem. O Jornal Espanhol elogia a estreia do atacante ousado. Com certeza ele foi muito ousado. Eu creio que eu vi que eles iam entrar, mas assim, as circunstâncias que eles entraram no jogo não foi muito boa para eles. Acho que o Flamengo tinha que ter jogado com o time principal, feito o arroz com feijão e tivesse ganhando de 1-0, se colocava esses jogadores para entrar, para dar um pouquinho de giro, mas é normal, o Flamengo não nada esperar, no jogo contra o Atlético Mineiro pode fazer 1-0 lá e levar para os pênaltis, até fazer mais gols. No início, que eu falo, a gente está com esse pensamento frustrado sobre o que está acontecendo, essa raiva contida, mas eu creio que logo vai passar e o Flamengo volta a alinhar.
Então o Felipe Luiz já deu para ver as peças que tem, as qualidades. O Samuel Lino entrou muito bem, muito veloz pela esquerda, sabe um contra um, fez um belo tipo ali, finalizou de esquerda, que o goleiro do Atlético fez uma boa defesa. O Emerson Royal mandou a bola na trave, um escanteio, um jogador que apoia ali, chega como atacante na área, um cara forte, bom no jogo aéreo. O Salu é um cara que consegue tocar bem a bola ali. O Saul que, assim, para mim dos três que estrear ali, foi um que ficou um pouquinho abaixo, não deu para demonstrar o futebol dele, o que eu vou dizer, pelas circunstâncias do jogo. Acho que ele entrou, não deu, mas creio que ele vai encontrar seu espaço ali e vai jogar seu bom futebol. E o que aconteceu com o Flamengo, não precisa resumir uma palavra, aconteceu. Um erro podia acontecer tempo atrás, infelizmente aconteceu com o Flamengo. Vamos para mais notícia. Felipe Luiz Tevente postou de Azian, os adversários se irritem. Rubro-Negro perdeu o jogo de ida na oitava da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro e o jogo marcou a estreia de Saúl, Royal e Salino. Então sobre o Azian, eu creio assim, ele tem o seu lado provocador, tem o seu lado esquentado, mas não pode ficar cai-cai. Não pode ficar cai-cai. Teve um lance lá na área, que dominou a bola, ele se jogou, juntou o vento, caiu sozinho. Teve outro lance lá que ele se embolou também, que ia discutir quem é do pênalti. Eu acho que teve um lance lá que ele caiu no chão, ficou um tempão no chão, pedindo com uma agressão. Acho que do mesmo jeito que tem atitude para brigar, para provocar, para perturbar o adversário, tem que ter atitude de homem também para aguentar as pancadas. Eu acho que o jogador valente, eu lembro de Tevez, ele ia para cima, tomar pancada e continuava jogando, fazia sua jogada, os caras batiam nele, ele ia para cima e continuava a jogada. O Azian não, tá um cai-cai. Naquele primeiro jogo contra o Atlético no domingo, jogou com atitude, provocou quando tem que provocar, não abaixou a cabeça pro Hulk, mas nesse jogo eu vi ele caindo demais, eu vi ele se jogando demais, e isso aí já não gosto. Falar a verdade, eu lembro de Emerson Sheik no Corinthians, quando fez aquela final contra o Boca Juniors, o zagueiro provocando ele, provocando o zagueiro. No ano seguinte ele tentou fazer a mesma coisa, mas já com um jeito moleque, e sumiu do futebol. Acabou, o futebol dele foi diminuindo e acabou se aposentando. Eu creio que o Aziano tem que ser guerreiro, lutar, saber apanhar, saber aguentar a pancada e saber provocar, saber comprar briga, não abaixar a cabeça pra ninguém. Mas quando ficar de cai-cai, pra mim, é demais. Samuel Lino lamenta gol anulado em estreia. Hoje não pode ser. Atacante entrou no segundo tempo, fez boas jogadas e chegou a empatar a partida no último minuto, mas o lance foi anulado por impedimento. É isso aí. O Flamengo pressionou o Atlético Mineiro, deu duas bolas na trave, um com o Everton Araújo. Falando nisso, que jogo do Everton Araújo. Eu gostei demais do jogo dele, defensivamente, ofensivamente. Foi um cara ali que se impôs ali no meio campo do Flamengo. Gostei muito do Everton Araújo. Apesar da derrota, ele jogou demais. Foi um salto de qualidade. Eu acho que quando você está numa sequência de um jogador, ele vai mostrando seu potencial, vai mostrando a sua qualidade. E o Everton Araújo fez isso. O mesmo espero do Matheus Gonçalves. Começou bem, fez um bom jogo, deu movimentação, a bola caía muito nele para ele armar a jogada. Aí no segundo tempo ele caiu um pouco, ficou um pouquinho juvenil com o modo de GG, errando jogadas pouco, tanto passe errado, geralmente não tocava muito para trás. Mas se tem uma sequência ele ali na ponta direita, eu creio que ele vai melhorar muito o futebol dele. Precisa de sequência e ele tem qualidade para isso. E o Samuel Lima mostrou que também tem qualidade. Então, se você colocar Matheus Gonçalves de um lado e Samuel Lima do outro, um contra um, vai ser dos dois lados. Então,
algo para o Felipe pensar e ver. Apesar que Matheus Gonçalves tá sendo sondado aí, pode receber proposta, mas colocar ele de um lado e Samuel Lima do outro, ele vai para cima e vai ser o seu resultado. Então, vou papo hoje, já falei, acho que eu tinha que falar, não quero entrar em outros assuntos. Então, essa análise para comigo, Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.